A coisa que a gente deve dizer é o seguinte: isso foi discutido no Congresso do PCO como um aspecto central e que a gente precisa dizer aqui muito claramente. A crise do golpe, a crise pela qual o golpe está atravessando nesse momento, ela coloca em pauta a necessidade de apresentar uma alternativa de poder. O governo Temer está na corda bamba, atacado pelos seus próprios defensores anteriormente, né? Há um conflito muito grande entre a Lava Jato e o STF e o Congresso Nacional. Quer dizer, tudo entrou em crise, num certo sentido. Essa crise, nós não sabemos até onde ela vai, é impossível de prever. Tanto ela pode ser fechada com um acordo geral, como ela pode se expandir. Nesse momento, a tendência predominante é a expansão da crise e se transformar numa crise cada vez maior, o que poderia levar inclusive a uma situação de desmoronamento total do regime político. Então, diante desse problema, o que é que tem sido colocado aí? A esquerda, ela se apega a duas questões, principalmente. É o fora Temer e a proposta de antecipação das eleições. Eu esqueci de falar que uma das alternativas que apareceu no campo golpista também é a antecipação das eleições. Essa proposta de antecipação das eleições, curiosamente, foi levantada por um dos setores mais direitistas dos golpistas, que é o senador Ronaldo Caiado, ex-UDR, né? Um setor... Se no Brasil a gente pode dizer que existe um setor fascista de verdade, né, com milícias armadas e tal, assassinatos, espancamentos, esse setor é a UDR criada pelo senador Ronaldo Caiado. E ele, curiosamente, é o setor que propõe eleições. Isso aí mostra também, pela diversidade, a falta de coordenação, de unificação dos golpistas diante da crise. A expectativa O negócio das eleições, ele sempre parece de uma maneira complexa, porque você não sabe direito quais são as expectativas fantasiosas dos setores que levantam a ideia das eleições. Por exemplo, um setor parecia acreditar que no final do ano, agora em dezembro, a crise ia ser tão grande que iria se colocar o problema das eleições diretas. Provavelmente a expectativa era o quê? Que a luta contra a PEC, né, ela iria assumir uma tal intensidade que iria colocar o problema das eleições diretas. Quer dizer, é uma teoria romântica da política. Porque se é a luta pela verdade, pelo bem, tem que adquirir uma dimensão muito grande. O problema é que na política não acontece nada assim. Na realidade, a PEC foi aprovada, né, nós vamos falar disso na sequência, e a reação à aprovação da PEC, ela foi, na realidade, muito pequena, apesar do quebra-quebra e tudo. Por exemplo, o ato em São Paulo, que acabou quebrando a Fiesp lá, era um ato que tinha 1.000 pessoas. Não dá para dizer que isso aí é uma reação poderosa. Em nenhum lugar do país a reação foi muito expressiva. Então, aparentemente, os defensores das eleições diretas teriam perdido agora a principal alavanca para erguer as eleições diretas como questão central na situação política. Também isso daí era baseado num cálculo institucional. Passado 31 de dezembro, se o Temer cair, as eleições vão ser indiretas. Então isso aí entrou num impasse muito grande, né? Do ponto de vista dessa perspectiva.
Um outro setor pensa que as eleições diretas poderiam dar lugar a um grande movimento popular. Né? É a política baseada na falsa analogia. Em 1984, no Brasil, houve uma campanha pelas diretas. Né? Vamos deixar de lado que a campanha foi uma campanha que acabou totalmente fracassada. Vamos nos concentrar num aspecto que é da grande mobilização popular. Bom, naquele momento, a campanha das diretas, ela foi levada adiante por um amplo bloco da burguesia. Todo um setor da burguesia já havia se deslocado do apoio ao regime militar. O regime militar estava cada vez mais isolado diante da própria classe dominante brasileira. O imperialismo já não apoiava o regime militar. Claro que o imperialismo apoiava uma solução negociada para a saída do regime militar. Então nós vimos, a campanha das diretas não foi uma campanha levada adiante por um partido de esquerda. A campanha das diretas ela foi capitaneada pelo PMDB. O principal líder da campanha das diretas era o Ulisses Guimarães, né, que ficou conhecido na imprensa aí como Senhor Diretas. Havia, na realidade, um conflito no interior da oposição burguesa, que era o seguinte: um setor defendia as eleições diretas como saída para a crise, o que daria uma base mais ampla para a reconstituição do regime, e um outro setor, Tancredo Neves, e um setor da ditadura, defendiam as diretas como um instrumento de pressão para fazer o regime político aceitar a eleição de um setor mais moderado da oposição no colégio eleitoral, que é o que efetivamente aconteceu. Bom, só que na campanha das diretas estava Brizola, do PDT, o PMDB, estava um setor do próprio partido da ditadura militar, o PDS na época, que seria a Frente Liberal, atualmente seria o DEM, né? E estava o PT, estava o sindicato, quer dizer, havia uma unidade de uma ampla frente popular em torno da campanha das diretas. A campanha das diretas também, ela foi impulsionada pelos governos estaduais das oposições. São Paulo, por exemplo, o governo do PMDB na época, como é que é? O Montoro liberava a catraca do metrô, liberava os ônibus da CMTC e tal. Quer dizer, havia todo um apoio governamental à campanha das diretas. Ela foi, é bem verdade, uma campanha gigantesca por causa disso daí, né? A campanha era muito grande. Agora, hoje, a campanha das diretas e tudo mais, para ser uma campanha cívica, que envolva a classe média, essa coisa toda não conta com nenhuma base real. E depois também é o seguinte, a campanha das diretas, ela aparecia como um sucedâneo à luta pela derrubada da ditadura. Né? Em 1984, nós estávamos há 10 anos de luta e mobilizações sob a palavra de ordem, que obviamente a oposição burguesa não aceitava, de abaixo a ditadura. Então, a campanha das diretas foi o abaixo a ditadura, extremamente moderado, dos setores da burguesia oposicionista ao regime militar. Hoje, a situação não se coloca desse ponto de vista. A impopularidade do Temer, inclusive, fica evidente, está sendo manipulada pela imprensa direitista golpista. Não é um passo atrás na questão do golpe. Não é como aconteceu com os setores da burguesia na época das diretas, que eles efetivamente se opunham à continuidade da ditadura militar. Não. Esses setores da burguesia que atacam o Temer, eles querem o aprofundamento do golpe. Né? E deveria ser muito significativo para todos os setores da esquerda, e por que a burguesia se sente tão à vontade de desestabilizar
2 governos na sequência. Né? Aqui nós temos um ponto-chave que a gente precisa entender. Por que a burguesia não tem medo, ou tem pouco medo, ou se arrisca de desestabilizar um governo atrás do outro? Porque isso daí, normalmente, apareceria uma reação dura dos capitalistas. Né? É que a burguesia acredita, né? Não sei até que ponto isso daí poderia ser considerado como uma coisa bem fundada, que as massas populares não vão intervir na situação política. Ela acredita que o refluxo do movimento operário praticamente está fora de cogitação que ele seja quebrado, por causa do desemprego, da política recessiva, etc. e tal. Política recessiva que ela alimenta, inclusive, né? A política recessiva que causa desemprego, ela tem uma função política muito importante, que é colocar a classe operária na defensiva. Então, nós temos que, ao formular as palavras de ordem, nós temos que levar em consideração essa situação. A mobilização contra a PEC, por exemplo, foi uma mobilização de professores, é muito pequena. A participação dos setores da periferia, que seria a classe operária desorganizada, digamos assim, é muito pequena. Né? Em São Paulo, a gente nota que é o coração econômico do país, a gente nota muito claramente a debilidade da manifestação. Alguns setores da esquerda pequeno-burguesa não notam porque eles acham, naturalmente, por uma perspectiva de classe, que eles são o elemento fundamental da situação política, quando, na verdade, eles não são uma força considerável. Então, a burguesia se sente à vontade de propor uma série de coisas, de fazer, de desestabilizar, de colocar em xeque toda a coisa, e até de cogitar a possibilidade de uma intervenção militar para disciplinar o regime político. Porque eles consideram que a reação popular não tende a ser forte. Por aí também a gente vê a farsa que é encenada pela burguesia, pela imprensa, que é o negócio da voz das ruas. Né? Eles pegam aí um setor minúsculo de classe média que sai gritando na rua, fora Renan, intervenção militar, etc. e tal, e pronto, é a voz das ruas, não querem a corrupção. Né? O Dallagnol conseguiu 2 milhões de assinaturas para o projeto das 10 medidas, então não pode ser desconsiderado. Tudo isso é uma grande farsa. E essa farsa só se sustenta porque, de um ponto de vista geral, a intervenção popular está bloqueada. Caso contrário, não poderia se sustentar. Então, quer dizer, a ideia da campanha positiva, da campanha cívica e tal, ao modelo da campanha de 1984 das diretas já, está totalmente fundada em absolutamente nada. Né? Para não falar que uma parte da ideia da campanha está fundamentada na possibilidade de conseguir o apoio de um setor da direita. Eles acham que, como Temer foi acusado de corrupção, um setor da direita vai sair às ruas e vai pedir eleições diretas para tirar o Temer. Sendo que a gente viu que esse setor da direita, ele segue uma orientação política muito definida. Apoiaram Cunha. Eles apoiaram todas as manobras políticas da burguesia em todos os atos públicos. O setor que não apoia as manobras políticas muito diretamente é justamente o setor que pede intervenção militar, cuja função nos atos públicos é preparar as condições, em termos de apoio popular, entre aspas, para uma eventual intervenção militar. Então, quer dizer, não tem... Finalmente, né, o sentido da campanha das diretas seria preparar as eleições de 2018. É uma campanha de propaganda, se fala em diretas, diretas, diretas. O Brasil precisa eleger o seu presidente, chega 2018,
aí lança-se a candidatura da esquerda, que para alguns seria o Lula, para outros seria o Ciro Gomes, para outros seria ainda outra, pelas manobras que a gente viu dentro da Frente Popular, deve haver inclusive um terceiro candidato aí para essa eleição, né? Tudo calculado no seguinte, que as pesquisas apontam o Lula subindo na preferência popular, né? Passou de 19 para 20, 25 e tal. Todo dia ele sobe. A última pesquisa dá que ele ganha a eleição no primeiro e no segundo turno, seja lá contra quem for o enfrentamento. Então, a manobra de todo um setor é a seguinte: o Lula cria o eleitorado, é a manobra que a gente poderia dizer daquele passarinho que põe os ovos no ninho do outro passarinho, né? O Lula cria o eleitorado, aí vem o Ciro Gomes, o Lula é impedido de concorrer às eleições, então ele chega e fala assim: vote em mim porque eu sou o Lula número 2, né? O que é um golpe contra o eleitorado do Lula total. E aí existe a mesma manobra por parte da imprensa, que está tentando aí criar um outro candidato de unidade, pedem prévias, etc. e tal. Não sei quem que seria isso aí. Provavelmente algum puro do PSOL, né? Candidato puro, que seria também puro, mas passaria a mão no eleitorado do Lula também. Porque o puro ele nunca deixa de cometer algum tipo de delito, de crime, né? Contra os outros. O problema que nós vemos aqui é o seguinte: a situação da esquerda, essa esquerda não consegue entender, por algum motivo, por um motivo de classe, né? É que a situação no país do movimento operário, das forças populares, da esquerda em geral, da classe operária, é uma situação defensiva. Não é uma situação ofensiva. Se nós não conseguimos distinguir, se nós estamos no ataque ou na defesa, é difícil de fazer política. Um governo de esquerda acabou de ser derrubado. A classe operária não reage diante dos anúncios que foram colocados aí de ataques monumentais às suas condições de vida. As manifestações, de um ponto de vista geral, são todas manifestações minoritárias. Só no momento, no clímax da luta contra o golpe, é que as manifestações foram grandes. Quer dizer, não há uma avaliação realista do que está acontecendo com o movimento operário. É tudo uma avaliação fantasiosa. Diante da situação defensiva, a ideia, por exemplo, de que você vai pular o problema do golpe. Quer dizer, você está confrontado com o golpe. Então você vai pular o plano do golpe e vai propor uma palavra de ordem ofensiva que é eleições diretas. A campanha das diretas de 84, ela marca o início de uma ofensiva das massas contra o governo da ditadura militar, né? Por exemplo, um dado importante da campanha das diretas. A campanha das diretas foi precedida no mesmo ano pela maior greve geral que teve no Brasil até então. Por isso também ela existiu. A burguesia olhou e falou: ou nós apresentamos uma alternativa burguesa, moderada, ou a classe operária e as massas, elas vão derrubar o regime político. Então, quer dizer, a campanha fazia parte de um momento em que a classe operária passava de uma situação de relativa paralisia para uma ofensiva contra o regime ditatorial. E também a transição foi um sinal da extrema defensiva da ditadura, que estava isolada. Eles permitiram uma transição ultraconservadora, né? Porque ganhou Tancredo Neves, que era o elemento mais direitista do PMDB, tendo como vice o Sarney, que era um líder da ditadura. Os dois ganharam a eleição. Então, eles tiveram que entregar o
o governo para esse setor, porque a ditadura não se aguentava mais. E o ano de 1985 foi o maior ano de lutas operárias de todo o período de luta contra a ditadura. Então, você vê claramente que a linha da campanha das diretas era uma linha ascendente e que a reivindicação das diretas é uma reivindicação ofensiva. Quer dizer, uma tentativa de você conquistar alguma coisa e não se defender de um ataque que está sendo realizado pelo inimigo. Aqui não. Aqui o movimento está na defensiva. Acaba de ser derrotado no golpe. Ele não está na ofensiva. Então a palavra de ordem das diretas, ela, que é uma palavra de ordem ofensiva, ela não tem sentido na realidade. Uma coisa que o pessoal não entendeu é que é preciso lutar contra o golpe, se colocar na posição defensiva. É preciso, na verdade, assim, deter o golpe. Você teria que se entrincheirar numa determinada posição e, digamos, num certo sentido, parar o ataque do adversário, que é o adversário que está na ofensiva. Veja-se o conjunto de medidas de reformas econômicas que estão sendo feitas, parar o ataque para poder, então, passar a ofensiva. Quer dizer, uma tática política correta, marxista da classe operária é essa. Você se colocar numa posição defensiva para poder retomar a ofensiva. Por isso que o abandono de todos os setores da esquerda da luta contra o golpe é um erro estratégico fundamental. Isso se reflete na questão do Lula. Porque a campanha do Lula, a campanha de defesa do Lula, é a única campanha contra o golpe que continua em pé. E ela é a única campanha que tem conseguido opor uma resistência ao golpe. Diante da crise do governo Temer, diante da crise dentro do Congresso, do STF e tudo mais, era o momento de assentar claramente a luta contra o golpe. A palavra de ordem mais imediata que nós assinalamos é a reivindicação de anulação do impeachment, que faz todo sentido na situação porque você tem um governo que entrou, que é um governo que está cambaleante. Do ponto de vista político, do ponto de vista legal, o governo não tem legitimidade nenhuma. E do ponto de vista político, ele está perdendo a legitimidade. Então, o correto seria, né, exigir a volta do governo anterior. Anulação do impeachment e tudo mais. Que essa sim, uma reivindicação que corresponde à relação de força, ao dinamismo do processo político, etc. e tal. Que tem que ser avaliado de maneira extremamente realista, né? Essa reivindicação de anulação, ela também não pode ser uma reivindicação isolada, porque ela é uma reivindicação limitada, ela é dirigida, né, às instâncias legais, ou seja, ao STF, que vai julgar a anulação do impeachment. Então você tem que ter um conjunto de palavras de ordem que vão além do episódio, porque são episódio da anulação do impeachment no STF. É preciso colocar a ilegitimidade do que aconteceu em oposição à crise do regime, do governo golpista que se formou sobre a base da derrubada do governo Dilma Rousseff. Uma questão, um detalhe só sobre esse negócio do impeachment, que é uma coisa irritante que nós temos ouvido sistematicamente. Muita gente, inclusive dentro do PT, fala assim, nem a Dilma quer voltar. Só que tem um problema que é o seguinte, não se pode formular uma palavra de ordem baseada no fato de se a Dilma quer ou não quer voltar. Quando teve a primeira eleição do Lula, a primeira eleição que o Lula participou, em 1989, contra o Collor,
Nós fomos, um dos últimos atos públicos da campanha foi na Praça da Sé. Aí nós fomos nesse ato público e nós vendemos, foi um recorde para a época, 1.000 jornais do partido, 1.000 jornais Causa Operária, com a palavra de ordem: vote Lula por um governo dos trabalhadores. Então alguém poderia ter dito naquela época, mas o Lula não quer um governo dos trabalhadores. O que nós temos a ver com o que o Lula quer ou não quer? Para nós o que interessa é o que o povo quer, não o que o Lula quer, o que a Dilma quer. Eu não sei o que a Dilma quer, não tenho... Nós aqui do PSOL não temos nenhuma intimidade com a Dilma para saber o que ela quer, mas também não é a coisa mais importante do mundo. Né? O que eu sei é que se anulasse o impeachment, ela voltaria, né? Independentemente do que ela está pensando nesse momento. Né? Então é um argumento que não tem pé nem cabeça, só serve para tentar desanimar o pessoal que quer derrotar o golpe.